Olá, caracolados! Mais uma vez estamos aqui para falar sobre doenças e medicamentos. Conforme o engajamento no canal, espero que vocês deixem seu like ao final do vídeo e se inscrevam no canal para ajudar a fortalecer e um dia esse canal crescer como a gente espera tanto. Hoje falando sobre a cefalosporina de primeira geração, especificamente sobre a cefalexina. Vamos ver agora os aspectos gerais. As cefalosporinas de primeira geração são fármacos semissintéticos derivados do produto de isolamento do ácido 7-amino-cefalosporâmico, que são encontrados nos fungos Cephalosporium acremonium. São semelhantes às penicilinas, especialmente a partir do seu mecanismo de ação, que é justamente a inibição da síntese de peptídeo-glicanos da parede bacteriana, que vai causar uma autólise, um entumecimento da bactéria e elas venham a morrer. Algumas das cefalosporinas são bacteriostáticas também. Em geral, o que é de propriedade adicional da cefalosporina em relação às penicilinas é justamente a sua capacidade de resistência a beta-lactamases das bactérias e também da sua ação antibacteriana não apenas contra bactérias gram-positivas, como também bactérias gram-negativas. As cefalosporinas são colocadas em gerações e hoje nós estamos abordando as cefalosporinas de primeira geração, especialmente a cefalexina, que, como nós vimos, ela tem um aspecto de atividade um pouco maior do que as penicilinas, no entanto menor do que as cefalosporinas de outras gerações, como de segunda, terceira, quarta e quinta gerações. Dentre as representantes dessas cefalosporinas de primeira geração são exatamente a cefalexina, a principal delas, além da cefalotina, cefazolina, cefapirina, cefradina e a cefadroxil. Em geral, a cefalosporina tem uma boa solubilidade em meio aquoso e relativa estabilidade por mudanças de pH ou temperatura no organismo. Passemos então agora à estrutura química. A exemplo das penicilinas, vocês podem observar aí o anel beta-lactâmico, que aqui no caso da cefalosporina é chamado de núcleocefém. Entre os aspectos de ação, vimos que as cefalosporinas têm ação tanto contra gram-positivas e gram-negativas. E quais são elas das gram-positivas? Em geral, os estafilococos, incluindo os Staphylococcus aureus, produtores de penicilinase, e os streptococcus, os Streptococcus pyogenes, pneumoniae e também viridase. Além dos streptococcus citados, temos também os anaeróbios, a exemplo de alguns Clostridium, Listeria monocytogenes, Corynebacterium diphtheriae. E entre os gram-negativos são especificamente a Escherichia coli, Proteus mirabilis e Klebsiella pneumoniae, que vão ter maior sensibilidade às cefalosporinas de primeira geração, incluindo a cefalexina. As indicações em geral são contra as infecções de pele não complicadas, a exemplo das celulites e abscessos. E, além dessas infecções, temos a profilaxia cirúrgica por conta da incisão na pele, e algumas dessas feridas cirúrgicas, desses procedimentos, levam ao risco de infecções de bactérias, especialmente gram-positivas, no caso cocos. Além disso, otites média, especialmente por conta também da presença de bactérias gram-positivas, infecções ósseas também, respiratórias, tanto de vias aéreas superiores como inferiores, geniturinárias, e aí a indicação das cefalosporinas é bastante favorável, uma vez que elas são excretadas principalmente pelos rins, com maior concentração na urina, infecções biliares e também da própria corrente sanguínea, no caso septicemias. Vias de administração, a principal delas a via oral, temos justamente a cefalexina e a cefadroxil. Na via parenteral, temos a cefazolina, a cefalotina e a cefapirina. E na via oral ou parenteral, temos a cefradina. Lembrando que as cefalosporinas parenterais geralmente são utilizadas a via não oral por conta que elas não vão ter uma maior absorção por parte do trato gastrointestinal, razão pela qual elas são ofertadas em uma outra via de administração que não a oral.
Então, nesse caso, tem que se atentar para os pacientes com insuficiência hepática ou renal, especialmente os pacientes com insuficiência renal, porque a depender da sua via, elas todas tendem a ter uma excreção quase que de 80% a 100% pela via dos túbulos e da filtração glomerular dos rins no sistema renal. Então, qualquer prejuízo à função renal faz com que as cefalosporinas venham a se acumular e causar algum tipo de efeito adverso devido à sua toxicidade. A absorção, como já adiantei, ela se dá preferencialmente pela via do trato gastrointestinal, especialmente nas formulações orais. Principal representante é a cefalexina e a cefradina, que podem ser ingeridos concomitante à alimentação, mas a gente vai aprender mais adiante que o ideal é que não seja concomitante à alimentação, e sim com o estômago vazio. Além disso, as cefalosporinas de primeira geração têm também a indicação parenteral, exatamente como eu havia falado, por conta da má absorção do trato gastrointestinal, e as cefazolinas são as menos dolorosas para aplicação intramuscular. No entanto, as que têm mais dor aplicação intramuscular são então ofertadas a partir da via intravenosa. São as principais delas, a cefalotina e a cefaperina. E as cefazolinas, que são as que alcançam maiores níveis séricos devido à sua alta capacidade de ligação com proteínas plasmáticas, o que inclusive não vai ocorrer no caso das cefalexinas, cefradina e da cefadroxil, que vão ter uma menor capacidade. Mas em geral, as cefalosporinas de primeira geração e a cefalosporina em geral, elas atravessam a barreira placentária, o que coloca em discussão o seu uso em grávidas. Também consegue alcançar a sinóvia, auxiliando no tratamento de sinovites, no caso, e também do pericárdio, sendo inclusive indicado em alguns casos de risco de endocardites. Mas tem pouca penetração no líquido cefalorraquidiano, o que já nos leva a imaginar que elas não são indicadas para o tratamento, por exemplo, de meningites, ou se forem, serão em casos bem restritos e específicos. A excreção, como já falei, dá-se preferencialmente pelos rins, por conta da filtração glomerular e secreção tubular. No caso do uso da medicação probenecida, essa excreção pode vir a ser comprometida das cefalosporinas em geral, porque a probenecida ela justamente inibe, além da reabsorção tubular do urato, também de ácidos orgânicos fracos, e a cefalosporina é um ácido orgânico fraco, então ela acaba competindo e inibindo a secreção das cefalosporinas, fazendo com que ela seja acumulada. Em especial a cefalotina e a cefapirina, além de serem degradadas, a exemplo da cefalosporina, rapidamente, mas elas são convertidas em um composto desacetilado inativo, quais alcançam grandes concentrações urinárias, a exemplo da cefalosporina em geral, porque são bastante excretadas pelos rins. Como havia falado, as cefalosporinas, por serem bastante excretadas pelos rins, para aqueles pacientes que têm algum problema na excreção renal ou alguma imaturidade do sistema renal, vão ter prejudicada essa excreção do antibiótico e devem sofrer ajuste de dose ou mesmo ponderar com relação aos riscos e benefícios do uso da droga. São exemplos recém-nascidos e prematuros e também pacientes com insuficiência renal severa. Agora passemos para os efeitos adversos. Bem, dentre os efeitos adversos, os mais comuns são náuseas, vômitos, inapetência, aquela falta ou vontade de comer, dor abdominal e diarreia. Dor local, no caso de via intramuscular, de aplicação da cefalosporina, ou mesmo a flebite, no caso de aplicação de cefalosporina intravenosas. Dos efeitos menos comuns que nós vamos ter, a própria reação de hipersensibilidade ou alergia, devido à reação cruzada entre as cefalosporinas e penicilinas, pessoas que têm um histórico de alergia à penicilina por conta do anel beta-lactâmico e da estrutura
química serem bastante semelhantes, acabam manifestando também reações alérgicas à cefalosporina, especialmente primeira e segunda geração. Além disso, essa hipersensibilidade pode se manifestar através de erupções cutâneas ou maculopapular, urticária, edema, febre, eosinofilia e doença do soro, e raramente anafilaxia, mas pode ocorrer. A anemia autoimune induzida pela droga também pode ocorrer, devido que algumas das cefalosporinas têm grande ligação, como nós vimos, com proteínas citoplasmáticas, né? Especialmente eritrócitos, e falando da membrana desses glóbulos vermelhos, o que pode gerar a produção de autoanticorpos de IgG ou IgM, que levam à hemólise, uma vez que o próprio sistema imune acaba agredindo e, no caso, destruindo nossas células vermelhas. Inclusive, o Combis pode dar positivo, nesse caso que indica essa autoimunidade se manifestando através dessa anemia autoimune. Nefrotoxicidade também pode haver em casos raros, né, por conta da terapia combinada com aminoglicosídeos e também doses superiores a 4 gramas de cefalosporina. Passemos então agora especificamente a cefalexina. Então, como nós vimos, cefalexina é uma cefalosporina de primeira geração, indicado o tratamento de infecções do trato urinário e respiratório, além de outras infecções de pele causadas principalmente pelos agentes, bacterianos, tanto gram-positivos, que são os cocos em geral, Staphylococcus e Streptococcus, mas também contra agentes bacterianos gram-negativos, especialmente bacilos, Escherichia coli, Proteus mirabilis, além de Klebsiella pneumoniae. Pode ser utilizado como profilaxia cirúrgica, por exemplo, qualquer corte cirúrgico em geral, especificamente mais utilizado, por exemplo, em cirurgias cesarianas. As cefalexinas também são antibióticos beta-lactâmicos, portanto tem o mesmo mecanismo de ação a partir do anel beta-lactâmico, que se liga a proteínas da parede celular bacteriana, especialmente proteína ligadora da penicilina, que vão inibir a síntese proteica de peptídeo-glicanos, que vão causar uma deficiência na estrutura da parede celular bacteriana, causando uma autólise, uma morte da célula, ou mesmo uma inibição da sua ubicação, do seu crescimento. As cefalexinas não utilizam prioritariamente do maquinário hepático para serem metabolizadas, secretadas, no entanto, se utilizam bastante dos rins, por isso estão presentes sua excreção de 80% a 100% na urina, o que leva àquela indicação de que pacientes com infecções do trato urinário tendem a ser mais beneficiados com esse tipo de medicação, a cefalexina, porque ela é bastante excretada. Mas não só a cefalexina, mas a cefalosporina de um modo geral, porque elas são bastante excretadas pelos rins e estão presentes na urina. Então, suas indicações, no caso da cefalexina, como nós vimos, de um modo geral, cefalosporina de primeira geração, infecções de pele e tecidos moles, no caso Streptococcus ou Staphylococcus, além da febre escarlatina, gonorreia, infecções de vias respiratórias superiores e inferiores, infecções agudas ou crônicas do trato geniturinário, sepsemia streptocócica, infecções de Staphylococcus produtores de beta-lactamase, que é uma enzima de resistência bacteriana, profilaxia pré-operatória, no caso de 2 horas antes, a 1 ou 2 dias após o procedimento cirúrgico. A administração da cefalexina é via oral, como nós vimos, 1 a 4 vezes ao dia, a depender, no caso, do tipo de medicamento utilizados. Por exemplo, suspensão oral ou cápsulas, ou comprimidos. Em geral, a duração do tratamento é de 7 dias, e nós vimos que não pode ultrapassar muito o tempo de tratamento por conta do risco de resistência bacteriana. Nós já vimos em outros vídeos, em geral com 1 a 4 tomadas diárias. Então, cápsulas de 500 mg tendem a ter dose de intervalo de 8 a 12 horas e, claro, por se tratar de cápsula, os pacientes tendem a manifestar a sentir um gosto desagradável e também a queixar-se de dificuldade de deglutição, devido muitas das vezes ao tamanho da cápsula, especialmente pessoas idosas ou crianças, E não obstante ela poder ser utilizada concomitante à alimentação, porque tem uma boa absorção no trato gastrointestinal, preferencialmente ela deve ser administrada com o estômago vazio. Na suspensão oral nós vamos ter formulações de 200 mg por 5 ml, e aí as tomadas são em intervalo de 12 horas.
Lembrando que a suspensão deve ter agitada, chacoalhada, né, antes de ser administrada para justamente ser diluída. E depois, a partir do intervalo das tomadas seguintes, né, ela deve ser conservada em refrigerador e não no ambiente externo. O pico sério de concentração que a droga pode atingir após 1 hora da administração de uma única dose é de apenas 1 a 2 horas. A partir daí ela já começa a ser excretada. Não obstante, né, se houver a ingesta com alimentos concomitantes, isso pode de alguma forma retardar a absorção e prolongar a meia-vida. Também pacientes com tratamento de hemodiálise vão ter uma função renal prejudicada e, portanto, a meia-vida aumenta de 4 a 5 horas. E também aqueles com insuficiência renal severa, por não haver praticamente excreção renal, né, mesmo produção de urina, ela pode vir essa meia-vida dela chegar a quase 22 horas. Em resumo, o pico sérico da concentração tende a depender do funcionamento da função renal do paciente. Entre os efeitos adversos, nós vamos ter a reação cruzada devido à hipersensibilidade à penicilina, como nós vimos. A cefalosporina em geral são semelhantes às penicilinas por conta do anel beta-lactâmico, portanto, elas tendem a ter reações também de hipersensibilidade quando aqueles pacientes já têm algum histórico de reação a alguma outra penicilina ou cefalosporina. Além disso, a tendinopatia tóxica por conta do acúmulo, né, do medicamento, além da anemia hemolítica autoimune, como nós vimos em geral, né, da cefalosporina, por conta da produção de autoanticorpos, a eosinofilia hemolítica. Além disso, dor abdominal, vômitos, né, êmase, diarreia, confusão, tontura e alucinações, cefaleia, dispepsia, gastrite, fadiga, urticária, eritema multiforme, prurido genital, corrimento vaginal. Tudo isso pode ocorrer como evento adverso da droga. Angioedema, necrólise epidérmica tóxica, que é a síndrome de Lille, né, além da síndrome de Steven-Johnson. Elevação de transaminase também podem ocorrer, neutropenia e, além disso, trombocitopenia. Nefrite também pode ocorrer e colite pseudomembranosa. Todos esses efeitos são geralmente relacionados a efeitos relacionados a uma dose maior, né? E na sua grande maioria são raros. A superdosagem da medicação está relacionada aos sintomas principalmente de vômitos persistentes severos, além de tontura e sinais de hematúria. Especificamente não se pode ter doses acima de 4 gramas, né? A menos que seja por prescrição médica, né? E não se deve duplicar as tomadas caso você tenha esquecido alguma tomada anterior. Então nada de tomar 2 comprimidos porque esqueceu de tomar um anteriormente. Você só deve continuar tomando conforme prescrito e não fazer por conta própria a duplicação das doses, porque pode causar uma superdose e algum desses efeitos colaterais. As contraindicações, portanto, são algum histórico de alergia à penicilina, a qualquer outro beta-lactâmico, a exemplo da cefalosporina, a própria insuficiência renal severa, porque a excreção vai estar completamente prejudicada da droga, o que aumenta sua meia-vida e o seu acúmulo e o risco de toxicidade. O próprio uso prolongado, além do tempo de tratamento prescrito pelo médico, porque pode gerar superinfecções bacterianas, daí a necessidade de campanhas, né, do uso consciente de antibiótico para que as pessoas não façam automedicação por conta desse risco. A profilaxia de cirurgias, como nós vimos, especialmente no caso de risco de endocardite, somente em caso de pacientes de alto risco. No caso de gravidez, como nós vimos, as cefalosporinas elas passam a barreira placentária, por isso tem que se avaliar os riscos e benefícios, a exemplo também da amamentação, uma vez que ela também pode estar presente no leite materno, a cefalexina. Então, também deve-se avaliar os riscos com relação à mãe que amamenta ou deve-se suspender a amamentação a critério médico. Então, uma curiosidade das interações medicamentosas é que as cefalosporinas, com relação às vacinas de PCG, cólera e tifoide, ela tem um antagonismo farmacodinâmico. Significa dizer que elas tendem a, de alguma forma, interferir nos efeitos da droga, porque acabam agindo contra a droga, uma vez que se tratam de cepas vivas, né, dentro da vacina. Então, o ideal é que se não faça o uso do antibiótico ao tempo de aplicação da vacina. No caso, tem que se terminar o tratamento do antibiótico para se então pensar em vacinar.
Entre as medicações que podem ter efeitos também alterados por conta da terapia ou administração paralela da cefalexina, estão o basedoxifeno, o estrogênio conjugado, onde eles vão ter seus níveis e seus efeitos, né, diminuídos por conta da alteração da flora intestinal causada pela ingestão via oral da cefalexina. A exemplo também do Dienogest e Velerato de estradiol, que também vão ter diminuído seus níveis e seus efeitos também pela alteração da flora intestinal. Também outros hormônios sintéticos como o estinil, lestradiol, mestranol e o levonorgestrel. Alguém sabe o que é o levonorgestrel? É a pílula do dia seguinte. Então, se você está utilizando cefalexina e vai utilizar o levonorgestrel, a pílula do dia seguinte, saiba você que pode ter os efeitos diminuídos da pílula, e isso pode diminuir os efeitos contraceptivos dela. Então, se está fazendo uso de cefalexina, não é o ideal que use, por exemplo, a pílula do dia seguinte, porque ela pode ter os níveis diminuídos e seus efeitos alterados por conta da cefalexina. A digoxina também tem seus efeitos alterados, mas diferente dos outros hormônios, né, sintéticos, ela vai aumentar os níveis e efeitos da digoxina. No caso da metformina, também vai ter seus efeitos alterados, mas agora, no caso, a toxicidade, aumenta a toxicidade da metformina com o uso da cefalexina paralela, uma vez que há uma diminuição do clearance renal por conta dessa competição entre as drogas. O micofenolato também vai ter aumentado os níveis e seus efeitos por conta também dessa competição do clearance tubular renal com relação à cefalexina. A probenecida, nós vimos, também vão ter seus níveis e efeitos aumentados devido também a essa mesma competição do clearance tubular renal que vai acumular o acúmulo da droga cefalexina. E por último, o zinco, que vai diminuir os níveis e efeitos da cefalexina. Aqui, ao contrário de todos os outros, né, aqui a cefalexina vai sofrer os efeitos do zinco. Portanto, não deve ser administrado o zinco concomitante à cefalexina. Deve ser esperar pelo menos aí 3 horas após a ingesta, né, do comprimido de cefalexina para você então fazer a ingestão de zinco. Entre as posologias gerais, só para finalizar, né, nos adultos, as infecções de pele, vocês vão ver aí, 200 mg a cada 6 horas ou 500 mg, celulite, matite, 500 mg a cada 12 horas, faringite streptocócica, 200 mg a cada 6 horas ou 500 mg a cada 12 horas, otite média, 200 mg a cada 6 horas, infecções de vias respiratórias, 250 mg a cada 6 horas, infecções do trato geniturinário, 250 mg a cada 6 horas, cistite não complicada, 250 mg a cada 6 horas ou 500 mg a cada 12 horas, infecções ósseas, 250 mg a cada 6 horas, e no caso de pacientes renais, temos que ver o clearance, né, na creatinina, né? No caso, se for menor que 10 ml por minuto, aí somente 250 a 500 mg a cada 12 ou 24 horas, a depender do critério médico. O mesmo no caso de 10 a 50 ml, 500 mg a cada 8 ou 12 horas. Lembrando que essas são posologias gerais da literatura e dos sites que eu visitei. Isso em nenhum momento pode ser utilizado pelo paciente sem a prescrição médica, e o médico ele pode alterar qualquer uma dessas posologias a depender de cada caso. No caso de uso pediátrico, claro, nós vamos ter doses diferenciadas e menores, né? No caso de infecções de pele, nós vamos ter 25 a 50 mg quilo dia, cada 6 a 8 horas por 10 dias, nunca exceder a 4 mg dias, que é uma superdosagem, né? Celulite, matite, 500 mg a cada 6 dias, no caso de adolescentes. Faringite streptocócicas, né? 25 a 50 mg quilo dia, né? A cada 12 horas por 10 dias, não exceder 500 mg a cada 12 horas. Otite médias, né? Infecções no ouvido, né? No caso do 75 a 100 mg quilo dia, a cada 6 horas por 10 dias, também não exceder a 4 gramas dia, que seria uma superdosagem. Infecções de vias respiratórias, 25 a 50 mg quilo dia, cada 6 a 8 horas por 10 dias, também não exceder a 4 gramas dia.
Infecções do trato geniturinário, 25 a 50 mg quilo dia cada 6 a 8 horas por 10 dias, também não exceder a 4 gramas dia. E citite não complicada, pacientes, claro, menores de 15 anos, 25 a 50 mg quilo dia cada 6 a 8 horas por 10 dias, também não exceder a 4 gramas dias. E por último, infecções ósseas, 25 a 50 mg quilo dia cada 6 a 8 horas por 10 dias, mas não exceder a 4 gramas dias. E essas são então as minhas referências bibliográficas e de sites na internet visitados. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um abraço. E aí, para quem quiser e puder ajudar com o canal, acompanhe as lives lá no Twitch. Se você quiser fazer uma doação, só escolher o sobre aqui e clicar aqui no meu amiguinho, no donation aqui, no caracolzinho. Você vai estar contribuindo com o canal, com o valor que você quiser. A exemplo também do YouTube, esse linkzinho aqui no seu canto direito, olha só, você também pode ajudar com o canal. Pô, dá essa força aí, estamos sempre ali tentando buscar a excelência, trazendo material de qualidade aqui para vocês no canal, beleza? Um abraço a todos aí.